Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Mais um dia na casa do Senhor, culto da família. Quero agradecer à irmã Cristina por ter me convidado para pregar no culto da família. Eu fico muito feliz, muito honrado de estar pegando numa oportunidade tão especial, né? Falar de família é algo muito bom, que todos nós temos família, todos nós moramos num núcleo familiar, então é bom falar de família. E hoje, o tema da mensagem é amor, e o título, o amor na família que serve ao Senhor. O amor na família que serve ao Senhor. Porque o nosso sonho, nós que somos cristãos, é ter uma família que serve ao Senhor, né? Queremos dizer assim como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para nós iniciarmos, é claro que vamos começar com a leitura de primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1. Primeira aos Coríntios 13, a partir do versículo 1, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e todo o conhecimento, muito obrigado, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 4: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Que texto maravilhoso. E quando nós pensamos nesse amor, que é o amor de Deus, o amor ágape, e nós pensamos na nossa vida e queremos aplicar esse amor dentro da nossa vida, com a nossa família, com aqueles que nós conhecemos, esse é o nosso sonho, não é? Viver tudo isso que está descrito aqui. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Aí você pode estar pensando aí: pastor Robson, eu leio esse texto aí, acho bonito, quero aplicar, mas é difícil. É difícil. Lá em casa o negócio é complicado. Às vezes eu me iro, às vezes guardo rancor, às vezes tenho que brigar com todo mundo.
Meus irmãos, nós vivemos em família e não há uma família perfeita. Então, a cada dia, nós precisamos tentar. Não é porque a nossa família não é perfeita, e nenhuma família no mundo será, que nós não podemos tentar. Se você se ira facilmente, tente não se irar. Tente ter mais paciência com seu cônjuge, com seus filhos, com seu pai, com a sua mãe. O jovem, às vezes, é muito impaciente. Não tem paciência com o pai e a mãe idoso. Aí reclama, briga e acaba criando confusão dentro de casa. E os pais também precisam ser pacientes com seus filhos. Sabe, eu já fui jovem, já fui adolescente. Minha mãe era cristã. Eu fico pensando o tanto de paciência que minha mãe precisou ter comigo. O tanto de paciência que a cada dia, a todo minuto, a todo segundo, ela precisava ter comigo e com os meus irmãos. Porque nenhuma família é perfeita, mas quando a família deseja servir ao Senhor, essa família tenta. O cristão, ele é assim. Nós não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos nesta terra. Mas nós precisamos a cada dia tentar melhorar, a cada dia sermos pessoas melhores para aqueles que convivem conosco. Você imagina só, a pessoa que está morando dentro da nossa casa, que convive conosco todos os dias e pensa mal da gente. Para ser cristão assim eu não quero. Para ser cristão que nem fulano, só vai para a igreja, sepulcro caiado, mas dentro de casa só apronta, só arruma problema, só faz fofoca. Desse jeito eu não quero. Quando na verdade nós precisamos ser o exemplo dentro de casa. Nós precisamos ser aqueles que inspiram a nossa família, que inspiram os nossos colegas de trabalho. Nós precisamos ser aquela pessoa que está passando por luta, está passando por dificuldade, mas que os outros olham e se inspiram na nossa força, na nossa dedicação a Deus. Mesmo no momento em que nós estamos chorando, nós estamos sofrendo, nós estamos ali na luta, é preciso que o outro olhe para nós, cristãos, cada um de vocês, eu, todos nós, que não somos perfeitos, é preciso que o outro olhe para nós e veja a imagem de Cristo refletida. É fácil? Não é fácil, não foi, não é e nunca será. É uma coisa muito difícil. É por isso que a palavra de Deus aqui nos orienta do caminho que nós temos que trilhar. Temos que ser pacientes, bondosos, não invejar, não se vangloriar, não se orgulhar, não maltratar, não procurar os seus próprios interesses, não se irar facilmente, não guardar rancor. Mas ele dá o caminho. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meus irmãos, nós precisamos suportar a nossa família. E quando nós falamos suportar, não é porque a pessoa é insuportável, não. Nós precisamos dar o suporte para a nossa família, suporte emocional, suporte espiritual, principalmente aqueles que vivem em famílias
que não são cristãs. Famílias que não são cristãs não têm o nosso entendimento de que sim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem não é cristão não tem esse entendimento. Ele vai olhar para o lado, vai ver as dificuldades, vai ver as lutas, vai ver as injustiças e vai colocar a culpa em quem? No teu Deus. Ah, por que Deus permite um negócio desse? Por que Deus permite tanta maldade nesse mundo? Por que Deus permite tanta injustiça? Por que Deus permite tanta gente passando fome? Por que Deus permite tanta gente sofrendo? Por que Deus permite tanta gente com a casa alagada? É esse questionamento que ele vai fazer. Mas nós sabemos muito bem que tudo isso vem do livre-arbítrio e da maldade do coração humano. E quando nós temos essa clareza de entender que tudo de mal que acontece nesse mundo vem do livre-arbítrio do próprio ser humano e da maldade do coração humano, nós o que fazemos? Oramos ao nosso Deus pelo controle dele sobre todas as situações. Então, meus irmãos, o amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vou contar aqui uma história para vocês rapidamente, uma história que eu ouvi alguns dias atrás na internet. Um casal de idosos, 60 e poucos anos, 70 nessa faixa, chega numa loja com a sua bomba d'água queimada. Eles moravam no interior, tinham um sítio, a bomba d'água tanto servia para jogar água para casa, quanto para jogar a água na plantação, na horta que eles tinham. Era uma horta de subsistência. E quando chegaram lá, o rapaz fez o orçamento, deu R$700. Um olhou para a cara do outro e relataram ao rapaz da loja que no momento não teriam o dinheiro, porque tinha havido algum problema com a aposentadoria deles e nesse momento eles não teriam o dinheiro. O marido lembrou do filho e ligou para o filho. Na verdade, como eles eram muito idosos, pediu para o rapaz da loja localizar o número do filho, porque eles não enxergavam direito, e ligar para o filho. Aí o rapaz da loja ligou, colocou no viva voz para os dois ouvirem, e o rapaz lá atendeu do outro lado. Ele se identificou: aqui é fulano de tal, eu estou aqui com o seu fulano e dona Cicrana, eles estão aqui com a bomba d'água queimada, vai dar R$700 o valor do conserto. Só que eles disseram que deu um problema aqui na aposentadoria deles e eles não vão conseguir pagar. E disseram que você é filho deles e você poderia ajudar. Aí diz o rapaz da loja que nesse momento o cara mudou o tom da voz e pediu para passar para a mãe. Aí falou com a mãe falou: tá bom, meu filho, tá bom, tá bom. Desligou o telefone e começou a chorar. O filho disse umas grosserias para a mãe e disse que não iria ajudar com R$700. Aí o pai, indignado, começou a relatar para o dono da loja que quando o menino era criança, eles fizeram de tudo para o menino estudar. Nunca foi um dia para a escola sem o tênis, nunca foi sem uniforme, nunca foi com a barriga vazia para a escola. Eles fizeram de tudo, aquele menino concluiu o ensino médio. Quando chegou na época da faculdade, eles pagaram um cursinho preparatório para o menino.
O menino fez o cursinho preparatório, passou na faculdade que ele queria, concluiu a faculdade. Pouco tempo depois começou a trabalhar, se casou, foi morar em outra cidade, era bem-sucedido, e o pai não estava entendendo o porquê que ele não poderia ajudar com R$700. E perguntou para a mãe o que ele havia dito ao telefone, que ela chorou. E a mãe relata que ele disse para ela: mãe, quando eu era criança, vocês não carregavam água para botar em casa? Vocês não carregavam água para jogar na plantação? E por que agora vocês estão me pedindo dinheiro em vez de carregar água para jogar na plantação? O rapaz da loja disse que quando a mãe relata essa história, dá um nó na garganta dele, os olhos enchem de água. Ele olha para o pai e fala: olha só, deixa essa sua bomba pifada ali, pode pegar uma daquela ali que está no mostruário, que aquelas ali já foram recondicionadas, pode levar, não precisa me pagar nada não. Isso era o rapaz da loja relatando nesse vídeo. Então, meus irmãos, nos dias de hoje, a palavra diz que o amor de muitos se esfriaria. E nós não podemos permitir que o amor se esfrie dentro da nossa família. Os pais fizeram o correto, ensinaram o menino no caminho que tinha que andar, deram provisão, fizeram tudo, e no final da vida receberam ingratidão. Dentro da nossa família, nós precisamos cuidar também. Só que nós precisamos saber de uma coisa: cada um vai seguir a própria vida. Filho de crente não quer dizer que seja crentinho. Ah, pastor, mas eu ensinei a Bíblia, eu levava para a igreja, eu ensinei o ensino secular, eu fiz tudo o que eu podia. Eu dei o exemplo. Mas cada um vai seguir a própria vida. Cada um vai tomar a própria decisão. Cada um vai ter que ter o seu relacionamento com Deus. Um dia pode ser que esse jovem venha se converter. Um dia pode ser que esse jovem possa vir entregar sua vida nas mãos do Senhor, mas ele vai ter que ter a experiência dele com Deus. E foi assim com cada um de nós. Eu também aprendi dentro da minha casa, eu vi o exemplo da minha mãe, só que demorou muitos anos até que eu entregasse a minha vida nas mãos do Senhor, até que minha mãe pudesse dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, mesmo quando nós recebemos ingratidão, mesmo quando nós recebemos aquilo que nós não demos, se você dá amor, se você dá carinho, se você dá consolo, se você dá suporte e não recebe em troca, ore, entregue nas mãos de Deus, porque Deus está no controle de tudo. Sabe, irmãos, porque às vezes nós viemos até aqui à frente, falamos de uma família maravilhosa, de uma família sensacional, de uma família extraordinária, mas nem sempre é a realidade de todos. Tem muitas famílias que estão destruídas. Ah, mas fulano é crente e o filho dele está lá na boca de fumo. Ah, mas fulano é crente e o filho dele está fazendo isso. A filha dele está fazendo aquilo. A filha dele está fazendo aquilo outro. A Bíblia diz que cada um de nós responde por si mesmo. O que cabe a nós? Fazer da nossa casa um templo ao Senhor.
mas o que cada um vai fazer é por sua própria conta e risco. Quantas vezes nós vemos aí reportagens de mães cristãs, né? Aquele perfil assim que você olha assim, bate o olho e fala, essa aqui é crente, que está indo visitar o filho na cadeia. A culpa é dela? Não. A culpa é de cada um que toma a sua própria decisão. Mas eu tenho uma certeza, irmãos, todos os dias aquela mãe está orando pelo seu filho. Todos os dias aquela mãe está orando pelo resgate do filho. Todos os dias ela está clamando, todos os dias ela está buscando, todos os dias aquela mãe está pedindo a Deus para que tire o seu filho do caminho errado e o leve para a presença de Deus. Mas para que ela faça isso, olha aqui, ó, o que ela tem que fazer? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. O amor nunca falha. O amor de pai, o amor de mãe, o amor do filho não pode falhar. E assim como tem os filhos problemáticos, eu já conheci muita família que são os pais problemáticos também. Olha como é que Deus trabalha. Vocês sabem que eu trabalho em colégio, né? Lá eu vejo todo tipo de família. Olha como Deus trabalha extraordinariamente. Tem filho que é excelente. Tem filho que é uma pessoa extraordinária, estudioso, bom menino, bom garoto, trata todo mundo com educação. E quando você conhece os pais, você nem acredita que são pais daquele menino tão educado. Isso acontece, pastor? Um montão. Não dá para acreditar que aqueles pais são pais de um menino tão bom, porque Deus trabalha individualmente. Deus trabalha no coração de cada um. Então continue orando. Continue orando pelo seu familiar. Continue orando pelos seus filhos. Continue orando pelos seus pais. Mas tenha paciência. Vamos seguir em frente. Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha, promessa, hein? Honre teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias que o Senhor teu Deus te dá. Quantos jovens nós já ouvimos aqui nesse bairro que já se foram há tanto tempo? Não honravam pai, não honravam mãe e já se foram. Eu lembro dos que estudaram comigo no ensino fundamental. Terminei o ensino fundamental com 14 anos. Muitos não chegaram aos 20 anos. Muitos. Soltava pipa aí na rua, jogava bola. Muitos não chegaram aos 20 anos. Quando o Senhor nos faz essa promessa aqui: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, jovem, honra teu pai, honra tua mãe. Deus quer que você viva muito.
Deus quer que você tenha uma vida abençoada, uma vida longa. Mas não é uma vida longa de problemas. É uma vida longa abençoada. Uma vida longa de prosperidade, de calmaria, de desenvolvimento. É isso que Deus tem para cada um de nós. Próximo versículo. Provérbios 23, 22. Diz assim: escuta teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando ela envelhecer. Escuta teu pai que te gerou, e não desprezes tua mãe quando ela envelhecer. Jovem, eu, você, nossos pais são idosos. Só isso. Mas tem sabedoria, tem vivência, conhecem as pessoas. Então ouça o teu pai. Quando seu pai diz não vá, quando sua mãe fala cuidado com quem você está andando. Olha quantas vezes eu ouvi isso, hein? Ó, não anda com fulano de tal. Fulano de tal é problemático. Ah, mãe, deixa de ser boba, eu conheço. Conhece? Conhece? Ouça o conselho dos seus pais. Tenha carinho pelos seus pais. Os pais não são eternos. Quando chega assim na minha idade, a gente compreende bem isso. Os pais não são eternos. Escute o seu pai, escute a sua mãe, abrace seu pai, abrace sua mãe, o máximo que você puder. Ah, mãe, mó mico na igreja, não senta perto de mim não, mãe. Senta lá do outro lado, lá para eu não pagar mico, que eu não sou amamãezado. Abrace sua mãe enquanto você pode. Abrace seu pai enquanto você pode. Engraçado, né? Os pais da geração antiga também não tinham o hábito de dizer que amam os filhos. Então, pai, também ame seus filhos e diga para ele que você ama. Não vai destruir a sua autoridade, não. Vai fazer com que você suba no conceito dos seus filhos. Mais um versículo. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso aqui está falando para crente. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Crente com mau testemunho. O cara está na igreja todo dia, está louvando, está levantando a mão, está adorando, mas não está cuidando da família, não está cuidando do pai, da mãe idoso. Às vezes o pai, a mãe está doente, abandona lá dentro de casa, vai para a rua, vai jogar bola, vai soltar pipa, ou então se tranca no quarto, fica com a cara socada no celular o dia todo. O pai e a mãe precisando de ajuda. Olha aqui, ó, a palavra aqui, ó. Se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel, porque o infiel não sabe de nada. Ele está e deixa a vida me levar. Mas nós cristãos, nós sabemos. Vamos continuar. Hoje nós temos, como estamos falando aí do amor, nós temos visto muitas pessoas que querem amar alguma coisa. Que nós fomos feitos assim. Deus, quando criou Adão, ele fez Adão para adorá-lo
para amá-lo e para cuidar do paraíso. Então nós temos isso dentro de nós. E como a mulher foi feita da costela de Adão, é claro que ela herdou essas mesmas características. Então nós fomos feitos para amar, para adorar a Deus e para cuidar do paraíso. Então nós temos dentro de nós essa vontade de adorar e a vontade de cuidar. Vocês têm visto por aí muita gente adorando cantores, artistas de cinema, celebridades. E nos últimos tempos tem uma outra forma de adoração que até chocou muita gente. Muita gente comprando o bebezinho reborn para adorar aquele bebezinho. Que coisinha mais bonitinha. Eu já vi um. Muito bonitinho, bebê reborn. Lindíssimo, parece uma criança de verdade. Não chora, não pede comida, não troca fralda, não tem que levar no médico. E as pessoas estão cada dia mais comprando bebê reborn, cuidando do bebê reborn, amando o bebê reborn. O que está dentro de nós, está no nosso coração. Nós queremos amar, nós queremos cuidar. Só que nós precisamos fazer da forma correta. Eu trouxe aqui um recorte de um jornal de um cidadão que viu uma oportunidade extraordinária. Olha aí. Esse aí é o Gary Doll. Empresário falido de 39 anos, ficou milionário vendendo pedras como animais de estimação. Gary Doll transformou uma ideia inusitada em um fenômeno nacional com pet rocks, ou seja, pet pedras, ensinando lições valiosas de marketing e inovação, de como transformar pedras comuns em animais de estimação. Gary Doll conquistou o público com pedras de estimação em 1975 e gerou fortuna em poucos meses. Olha aqui a história no próximo slide. Gary Doll estava sentado em um bar ouvindo seus amigos dizendo que amavam pets. Amavam pets. Porém, reclamavam muito sobre os problemas de ter animais de estimação. Cachorros que destroem móveis, gatos que arranham sofás, despesas intermináveis com veterinário. Então, de forma completamente inesperada, uma ideia apareceu na mente de Doll. E se o animal fosse uma pedra? E a gente aí, impressionado com o bebê reborn, né? O cara lá em 1975 teve a ideia de uma pedra virar animal de estimação e ficou milionário. Porque ele conseguiu enxergar no coração dos amigos a vontade de amar alguma coisa e adorar alguma coisa. Só que provavelmente esses amigos reclamavam da mesma coisa que muitas pessoas reclamam no dia de hoje. Eu não tenho tempo. Olha, pastor, se eu pudesse, se eu tivesse tempo, eu teria 2 filhos. Se eu tivesse tempo, eu teria 2 filhos. Mas, infelizmente, eu não tenho tempo, não dá para criar 2 crianças, porque quando nasce a criança, né, sabe como é que é? Se for mulher, vai ficar 9 meses grávida, vai ficar lenta, vai ficar passando mal. A minha esposa passava mal quase todo dia. Fica passando mal, tem que ir na consulta, tem que fazer lá a ultrassonografia, tem que fazer um monte de exame. E infelizmente eu não tenho tempo para isso.
Gary Doll enxergou isso naqueles amigos que queriam, porque queriam ter um pet. Provavelmente já não tinham filhos, mas não conseguiam nem ter um cachorrinho nem um gatinho. Por quê? Dá trabalho. Meus irmãos, família dá trabalho. É claro que dá trabalho. Ter esposa dá trabalho. Ter marido dá trabalho. É por isso que o casamento hoje em dia está tão descartável. Por quê? Quando começa a dar trabalho, eu bico para longe. Já não quero mais ter trabalho. Ah, minha esposa está dando muito trabalho, muita canseira. Me pede para ir no mercado, me pede para levar no salão de beleza, me pede, conserta a torneira e conserta a porta que está caindo, a porta do armário, e dá muito trabalho. Esposa dá muito trabalho. E marido? Marido dá trabalho pra caramba. É porcalhão, faz sujeira, faz xixi no chão do banheiro, tem que fazer comida, tem que lavar roupa. Marido dá muito trabalho. Eu não quero ter trabalho. Quer não? Aqui, ó. O Gary Doll encontrou a solução ali, ó. Para ter uma ideia, cada pedra de estimação vinha com uma caixinha personalizada, palha no interior para o conforto da pedra, manual de instruções e certificado de adoção. O preço era apenas $3,95. Uma revolução instantânea. Compra uma pedra para você. Não quer ter trabalho com marido e com esposa? Compra uma pedra. Não quer ter trabalho com filho? Compra um bebê reborn. Sai pela rua com um bebezinho reborn, coisa mais linda do mundo. Todo mundo vai parar para ver seu filhotinho lá, lindo, lindo, lindo. No final dos tempos, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, nós não podemos deixar nos levar por este século presente. Não podemos deixar nos levar pelas diversidades e adversidades da vida. Você acha que todo mundo tem tempo? Ah, o pastor Robson tem 2 filhos, ele tem tempo pra caramba, né? Vocês acham que eu tenho muito tempo? Ah, leva na escola, leva no médico, cuida, dá comida, dá não sei o quê. É muito tempo. Não. Mas se nós queremos ter uma família, nós precisamos destinar tempo, paciência, amor, carinho, dedicação. Tudo aquilo que está lá em 1 Coríntios 13. Porque nós fomos feitos para amar e para cuidar. O cidadão percebeu isso. Vou vender pedra. Ficou milionário. O cara do bebê reborn deve ter visto a mesma coisa. Tem um montão de gente que quer ter filho, mas não quer ter trabalho. Vou vender bebezinho. E deve estar bilionário. Deve estar bilionário. O outro da pedra ficou milionário. Esse do bebê reborn deve estar bilionário. Porque as pessoas têm a necessidade. Nós temos a necessidade do nosso coração. Deus nos fez assim. Mas é preciso dedicação. Dedique-se à sua família. Tempo de oração. Ore pela sua família. Cuide da sua família. Ah, pastor, mas aí eu vou cuidar do meu filho, aí vai ser que nem um cidadão lá da primeira história lá, que deixou os pais com a bomba quebrada e não mandou os R$700 para ele. Ah, não vou fazer isso não, ninguém nunca me deu nada, não vou dar nada para o meu filho também. Se você for pensar assim, chega na sua casa, deita na cama e não faz mais nada. Porque todos nós corremos o risco de encontrar pessoas que são assim.
Você se doa e a pessoa não está nem aí. Você faz e a pessoa não está nem aí. Você dá carinho e a pessoa não está nem aí. É um risco que nós passamos. Mas se nós não quisermos enfrentar risco nenhum, é melhor não viver. Todo dia que você sai de casa e você vai para a rua, você está correndo risco. Todo dia que você pega um ônibus, você está correndo risco. Todo dia que você pega o seu carro e vai para o trânsito, você está correndo risco. Todo dia que você pega a sua moto, está correndo risco. Todo dia que você sai à noite, está correndo risco. Mas vai fazer o quê? Vai ficar deitado em casa? Mas antes, meus irmãos, cuide da sua família. Olha só o que diz aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todos os animais que se movem pela terra. Lá no jardim do Éden. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Que trabalho, hein? Olha só. Isso aqui era bênção, hein? Olha só. Quanto trabalho que Deus deu para Adão e Eva aqui. É muito trabalho. Imagina só se eles não quisessem esse trabalho. Ah, não, Deus deu muito trabalho aí. Tem que multiplicar, tem que dominar as aves dos céus, os peixes. Não vou fazer nada não. Vou deitar aqui, não vou fazer mais nada não. Gênesis 17:6, a promessa que Deus fez a Abraão: farei com que você seja extremamente fecundo, de você farei nações e de você procederão reis. Farei com que você seja extremamente fecundo, ou seja, vai ter filho a chuchu. Aí a pessoa fala: não, pastor, não dá para ter filho não. Com a vida que a gente está vivendo hoje em dia, não dá para ter nenhum. Não dá para ter nenhum. A vida está muito difícil, os preços estão muito altos. Você já viu quanto que custa sustentar um bebezinho até os 5 anos de idade? É um absurdo. Eu prefiro comprar uma casa nova, eu prefiro trocar de carro, andar com um carro zerado. Imagine só quanto de fralda eu vou ter que gastar. Isso se não tiver a sorte que eu tive, né? O meu tomava leite especial. Cada lata era R$175. Ó, jovens, cuidado, hein? R$175 a lata do leite. Isso há 9 anos atrás, quando o Eric nasceu. Dá muito trabalho. Então eu não vou querer ter filho. Vou gastar muito. Em vez de eu estar criando criança, eu vou viajar. Vou comprar passagem num cruzeiro desse aí. Vou ficar viajando. Deus falou para Abraão: sede fecundo. Ou seja, tenha filho para chuchu. Então, Abraão, tu vai ter que trabalhar para caramba, que tu vai ter que sustentar esse monte de filho. Mas olha só o que ele disse: de você farei nações, e de você procederão reis. De você procederão reis. Pense na sua descendência. O que Deus vai fazer da sua descendência?
Deus quer que a sua família acabe aqui, só em você? Ou Ele tem planos para você e para a sua família? Mais um versículo. Salmo 127, versículo 3 ao 5. Diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Olha só que coisa maravilhosa. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É um peso que Ele dá? É um trabalho que Ele dá? É uma dificuldade que Ele dá? É uma luta que Ele dá? É um problema que Ele dá? Não. Uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Meus irmãos, eu fico pensando na alegria dos pais que já viram seus filhos crescer, já viram os seus filhos casar, constituir a sua família, serem pessoas de bem, pessoas produtivas, pessoas que amam a Deus, pessoas que pregam a palavra. Isso deve ser uma sensação extraordinária. E é por isso que eu entendo os avós. Os avós são sensacionais. Eles gostam muito dos seus netos, porque o neto é fruto do seu fruto, é a vitória alcançada. Os avós amam os seus netos, porque o neto é uma vitória. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Dá trabalho? Dá trabalho. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Mas como diz a palavra, como é feliz. Então vamos orar. Vamos agradecer ao nosso Deus. Vamos falar com Ele. Que esse Deus maravilhoso, Ele tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família, tem cuidado dos jovens, dos adultos, dos idosos, de todos os seus filhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite em que estamos aqui na Tua casa, participando do culto da família, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa família. O Senhor tem cuidado de todos aqueles a que nós amamos. Tem cuidado da igreja, tem cuidado dos nossos irmãos, tem cuidado, Senhor, daqueles que te amam. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado nas lutas, nas dificuldades, nas batalhas, e a cada vitória é alegria, a cada vitória é uma bênção na nossa vida, a cada vitória é satisfação. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.